Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, João Vitor e Iago. O que esses 4 jogadores têm em comum? Os 4 são do Flamengo e foram convocados para a seleção sub-20. E o Flamengo não utiliza esses jogadores por algum motivo, inclusive tenta colocá-los em negociações estapafúrdias, para não falar outra palavra, em que uma delas, por exemplo, o Vitor Hugo foi para vir o Alcaraz. E qual foi o cartão de visita do Alcaraz? Qual foi o presente de boas-vindas do Alcaraz? Um soco na cara do jogador do Corinthians, uma expulsão e possíveis 6 jogos de pena. Sim, ele pode ficar afastado por 3 jogos. Eu quero pontuar uma coisa muito legal nesse vídeo, não tanto para o Flamengo, mas com relação aos nossos adversários, que estudam muito o Flamengo. Mas antes de eu falar isso, antes de eu falar o porquê o Botafogo está copiando o Flamengo e está se dando bem, eu queria que você se inscrevesse no canal e deixasse o teu like, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube, isso me ajuda muito na plataforma para fazer com que eu cresça, faz com que o meu conteúdo seja mais divulgado. E quantos reais isso custa para você? Nada, isso só me ajuda. Então, por favor, deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa a tua inscrição e, se puder, assiste até o final, porque isso também ajuda demais. Bom, o que o Flamengo está deixando de fazer, que o Botafogo está fazendo e está dando certo? Gente, vamos lá. O Flamengo contratou alguns jogadores muito importantes no começo da temporada. Foram eles o Matias Vinha, foram eles o De La Cruz e o Léo Ortiz. Com essa janela de transferência, o Flamengo vinha muito bem e obrigado. Só que algumas lesões começaram a tirar jogadores bem importantes do Mengão e o Flamengo precisou ir ao mercado de novo. E tem coisas, gente, que não podem ser vazadas, como o interesse de algum time em certo jogador. Por exemplo, um jogador muito importante que o time está querendo contratar, quanto menos isso vazar, melhor para o clube. Mais fácil, menos concorrência, menos valor aumentado, porque se souberem que o Flamengo está tentando ir atrás de um jogador e está pagando barato, adivinha, vai vir algum outro clube fazer uma proposta um pouquinho acima do Flamengo. E aí começa aquele leilão, eu dou mais, eu dou mais, eu dou mais. Então é basicamente isso. O Flamengo foi atrás de jogadores e contratou. Isso é inegável. O Marcos Braz foi excelente na janela de transferências. Ele conseguiu trazer os 4 jogadores que ele quis. Ele foi atrás. Primeiro momento do Michael, que o Corinthians tinha ido atrás e não conseguiu. O Braz foi e trouxe. Depois, ele foi atrás do Alexandre. Esse, óbvio, era do Mengão, ninguém quis, o Flamengo foi lá e contratou. Depois tivemos o Alcaraz, que o Corinthians tentou contratar, não conseguiu. E por último, tivemos aí o Gonzalo Plata, que o Corinthians também tentou contratar e não conseguiu. Então o Flamengo aproveitou-se da base de scout do Corinthians e foi contratando jogadores, certo? E quem é que se aproveitou da base de scout do Flamengo? O John Textor por meio do Botafogo. Tu quer que eu te prove isso? Presta atenção. O Flamengo foi atrás do Luiz Henrique. Luiz Henrique agora é convocado. Não conseguiu sacramentar a negociação e muito se disse que isso era por conta do quê? Era por conta dele ser fluminense, ele era tricolor e que ele jamais voltaria a jogar no Flamengo ou algum outro clube do Rio de Janeiro que não o Fluminense. E o Botafogo foi lá e contratou. Depois nós tivemos o Almada, o Flamengo também fez o scout do Almada, foi atrás, verificou, o preço do jogador era muito alto e o Flamengo retroagiu. E quem trouxe? O Botafogo. E por último agora tivemos o Alex Telles, o lateral esquerdo, se não me engano ele é lateral esquerdo, que o Flamengo também foi atrás antes de fechar com o Alexandre. O Flamengo estava buscando um lateral que fosse experiente, um lateral que fosse capacitado e que fosse bom de bola. E não conseguiu trazer. Adivinha quem é que fechou com o Alex Telles no apagar das luzes da janela? O Botafogo. Então o Botafogo está fazendo contratações baseadas no scout do Flamengo. Não sei se é porque o Flamengo está tendo uma postura muito ruim no mercado, onde os clubes acham que o Flamengo é muito rico e acabam fazendo jogo duro, ou se realmente o Textor tem tanta grana que ele só chega, paga a multa e acabou. Tu quer 20 milhões? Pronto, acabou, cala a boca, me dá o jogador. Pode ser isso também. Mas o Botafogo esse ano está montando um time bem embaçado de se ganhar. E o Flamengo às vezes fica perdendo tempo com algumas negociações, gente, que são estapafúrdias. De quem que eu tô falando? Tô falando do Claudinho, que ficamos lá basicamente a janela de transferência inteira correndo atrás do Claudinho e não veio. E não vai vir, porque o Zenit não vai liberar o Claudinho. E agora tá vindo atrás de um tal de David Washington, que eu falei que era o famoso Irineu, você não sabe nem eu. E o Flamengo perdeu tempo, não conseguiu a contratação, e o Braz, que falou que talvez tivéssemos aí uma contratação surpresa, que não revelou o nome,
Não vamos saber nunca, porque não vai chegar. Eu até pensei quando estava gravando o vídeo ontem, cara, o Flamengo vai contratar um cara em 3 horas, um empréstimo do Chelsea, fuso horário diferente, lá é de madrugada, será mesmo? Duvido. E realmente, dito e feito, não contratou. Agora, vale aí ficar desperto, porque o Flamengo tá tomando bola nas costas do Botafogo. E eu não tô nem falando daquela bola nas costas do Ayrton Lucas que deu o gol dos caras, não. Eu tô falando de mercado da bola. E o Flamengo precisa prestar atenção, porque o Botafogo tá se reforçando e não é só o Botafogo. Palmeiras também comprou alguns jogadores que são aí mais novos e que podem ser revelações no futuro. E fora isso, tem outros times que estão se reforçando. O John Textor plantou uma sementinha em um programa Sport TV, se não me engano, foi alguma entrevista, que ele falou, tenham medo do Bahia, porque o Bahia é do Grupo City, esses caras têm muito dinheiro e não sei o quê. Na verdade, eu acho que o John Textor estava querendo desviar o foco, tá? Porque ele, além de comprar o Everton, se não estou enganado, ele está comprando o Everton, que é um clube da Inglaterra que disputa a Premier League, ele ainda está contratando muito jogador caro e está montando para o Botafogo um timaço. Tudo bem, vai ter gente que vai falar, esses jogadores não são do Botafogo, são do grupo do John Textor e que depois vão ser escoados para a Europa. Pode ser que sim, mas nessa janela de transferência agora eles foram adquiridos e eles vão jogar no Botafogo até o final do ano. E me preocupa porque o Botafogo disputa Brasileirão e Libertadores. E o Flamengo quer muito esses 2 títulos. Então o Flamengo tem que prestar atenção, principalmente no vazamento das informações de suas negociações, para que o Botafogo não dê balão no Mengão sempre. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, aciona o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos e nos vemos no próximo. Foi!